Fala pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje a gente recebendo aí um amigo, um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. A gente está recebendo hoje o Rogério Alves Dionísio, meu parceiro. Obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. E hoje a gente vai conversar muito aí a respeito de negócios, as experiências de vidas, né? E, enfim, conhecer um pouco da história de vida do Rogério, né? As suas experiências e os negócios que ele está agora, atuando agora. Gerão, se quiser se apresentar para o pessoal aí, quem ainda não te conhece. Pois é, Ney. Boa tarde, bom dia, como é que fala? A gente É não sabe que hora tudo, o é pessoal vai tudo. ver, né? É um prazer estar aqui com você, né? Uma promessa que eu te fiz que viria. E você me conhece, sabe que para mim estar aqui não é fácil, né? Até pela timidez de estar falando aqui numa câmera e tudo, conversando. Mas prometi, tem que cumprir, É isso né? aí, é isso aí. Então, meu nome é Rogério Alves Dionísio, né? Como o Ney já disse aí. Esposo da Amanda Bueno, que não pode falar o nome de registro dela, que ela fica brava. É. Não vou Eu não toco no comprometer, assunto, não, né? aí, Amanda. Obedeceu certinho. Pai aí do Edson Miguel, né? E da Maria Alice, meus amores e paixão, Coisa boa. né? E estamos Nossa, aqui para bater um papo, né? Descontraído e falar de negócio, falar em algumas situações que ocorreram, né? Que a gente saiu atualmente do ramo do supermercado, né? sim, E é isso aí. é Vamos isso lá. aí. Vamos lá. Tem muita experiência, muita história para compartilhar conosco. De novo, volto a tocar. Muito obrigado, viu, mesmo por aceitar o convite. Eu sei que realmente tem assim essa a gente tem no de início nessa restrição, esse medo um pouquinho, mas você vai sair bem, que eu sei, já te conheço seu perfil, você é um cara extremamente Vamos lá, né? vai dar certo. Vamos lá. Gente, mas assim, antes de iniciar aqui com o Rogério, você que está chegando aí, que é a primeira vez, né, que tá assistindo aí um episódio do nosso Fortcast, eu quero falar um pouquinho sobre o projeto, né? O que é esse projeto, da onde que é esse projeto, com qual intuito que nasceu esse projeto, né? Então, o Fortcast é um podcast semanal que a gente fala de negócio, de empreendedorismo, traz pessoas, empresários, empreendedores, professores, formadores de opiniões, pessoal da área de marketing, né? Para quê? Para a gente conversar sobre o negócio, conversar sobre o rumo empresarial no nosso país também, né? E a gente já recebeu várias pessoas, tem vários outros episódios aí para trás. Convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, já ir nos vídeos anteriores lá também, e assistir os episódios anteriores. Já tem bastante conteúdo muito interessante aí que já foi compartilhado por outras pessoas, tá? E o Fortecast ele é patrocinado, bancado pelo Varejo Forte, que é uma empresa nossa, nosso grupo, que trabalha com a parte de sistemas de gestão para você que tem uma loja, né, um comércio, tá? Um sistema, qual que é o intuito do sistema? Te ajudar a fazer a parte de controle de cadastro de produtos, controle de estoque, financeiro, contas a pagar, contas a receber, além, é claro, né, de cumprir com as obrigações fiscais, que é emitir documentos fiscais, notas fiscais, tá? Eu sempre gosto de falar que a importância maior é você ter a sua empresa nas mãos, saber o que está acontecendo, né? Então, o Varejo Forte é a empresa que trabalha nessa linha e apoia, patrocina o projeto do Fortecast. Você que tem interesse de conhecer, é só acessar nosso site, vai varejoforte.com.br. Lá tem a opção de você estar assinando, até mesmo com teste gratuito, poder fazer um teste gratuito aí na sua empresa, tá? Pode entrar em contato conosco, aí vai ser um prazer a gente estar orientando, esclarecendo, mesmo que você já tenha algum sistema, já use algum sistema, se a gente puder ajudar, vai ser um prazer, tá bom? E aí, com o intuito disso, nasceu o Fortecast, que é um programa para poder levar conhecimento, a gente lidando com vários clientes, a gente percebeu que muitos clientes têm essas dificuldades, se sentem sozinhos, né? Então, é uma oportunidade, uma mesa para a gente conversar sobre negócios abertamente e poder inspirar você que está do outro lado, que tem vontade de montar uma empresa, um negócio, entender um pouco mais
disso. E você que já atua, também às vezes uma informação, um conhecimento que é passado aqui é aquilo que faltava para o seu negócio aí deslanchar, tá? Então, esse é o intuito do projeto. É um projeto sem fins lucrativos, nem eu, nem o Rogério ganha nada, nem os outros convidados ganharam nada para estar aqui compartilhando suas experiências. Então, novamente, eu agradeço o Rogério por ter tirado esse tempo na agenda dele, ele já tem vários compromissos para vir contar um pouquinho das suas experiências e poder gerar conhecimento aí para vocês. Obrigado novamente, viu, Rogério? Que é isso, irmão? Tamo junto aí. Tamo junto. Vamos lá. Então, começando, o Rogério já se apresentou, mas sempre a gente faz na primeira parte aí, né, uma reflexão um pouquinho sobre a questão da história do nosso convidado, né, das suas experiências. Rogério é de Trindade, nasceu em Trindade, como que chegou aqui na cidade, um pouquinho da sua trajetória de vida, Rogério, até chegar aqui, quem que é o Rogério de hoje, mas por onde que passou, né, onde surgiu. Então, eu nasci em Carapó, Mato Grosso do Sul, né? Então, sou sul-mato-grossense. Meu pai, na época, trabalhava no trecho, né, na Andrade Gutierre, então ele estava com obra por lá e a gente, né, estava com a minha mãe, eles tinham casado. Isso é o que eu fico sabendo, que me contaram, né? Você era pequenininho, né? Aí eu nasci lá, né? E eles estavam lá com a roupa do corpo, né? E a roupa do dia a dia. Então, com a mala de roupa, né? Correndo atrás para ver o que conseguia na buscando vida. O futuro, buscando né? O futuro. Então, se eu não me engano, posso estar contando até errado, mas é o que eu me lembro, né? Vamos dizer assim. Por volta que eu tinha uns 2 anos, eles retornaram para Trindade, né? Então já tinham esse garotão aqui, né, bonitão. E viemos para cá. E aí começou a trabalhar de motorista, né? E aí resolveram montar um barzinho, e aí vem toda a história que a gente vai estar falando aí, né? Aí que mais, Nia, para me falar de... Então, aí vocês chegaram aqui em Trindade, já iniciaram já com aí o bar. Surgiu essa situação do bar, então... Nessa época o seu pai também trabalhava fora? Eu trabalhava fora, de motorista, e as coisas começaram a acontecer, ele resolveu passar para dentro. Né? Mas até então, no caso, era sua mãe que ia cuidar. Minha mãe que ficava ali no bar, final de semana ela ajudava. Como a gente está aqui bem próximo do local onde tudo isso ocorreu, então era o campo aqui, né? Bem em frente onde a gente está. Para você que é aqui de Trindade, que conhece, né, a história, quem é trindadense, quem mora aqui já pelo menos aí 5, 10 anos, com certeza vai lembrar muito do supermercado Imperial, né? Tem um ano já, um ano mais ou menos que foi feita a transição, né? Agora Barão, mas assim, o supermercado Imperial é tradicional, sempre foi muito tradicional na cidade, mais de 30 anos na cidade. Então o que eu já está contando é um pouco desse início, né? Quando eles chegaram aqui na cidade, como que começou lá esse início lá, que ainda nem era supermercado, né? Não, era só um bar. Um barzinho mesmo. E para você que é aqui da cidade, em frente onde era o supermercado, tinha um campo, né? E aí eu creio que a história do bar coincide muito com esse campo também, tem muito a ver com o campo, porque o pessoal não tinha suporte, né? Por exemplo, acabava um jogo, não tinha lugar de tomar uma cerveja. Até no banheiro. No banheiro. Então acabou que teve essa percepção, né? E aí começou, né, esse negócio nosso, que é o supermercado, aí. Então, assim, como eu tô próximo dos 40 anos, a minha história é toda supermercado. Então, né, a gente vem desde esse bar que eu tinha lá por volta de 2, 3 anos. O primeiro CNPJ nosso, para vocês terem ideia, é de 1990, né, que foi a primeira empresa que a gente registrou. Você devia ter uns 5 anos, 6 anos, mais imagino que seja mais ou menos por isso aí. Né? Então, assim, aquela época é uma época muito bacana, cara. Uma época sofrida, né? Trabalhava bastante. Tudo era muito difícil. Eu via minha mãe e meu pai trabalharem muito, virar à noite fazendo salgado, né? Enfim, era muito difícil. E até aproveitando o gancho, né, Ney, quero falar aqui, né, da minha mãe, Vanderlúcia, né, que foi uma guerreira, que é
que é um dos stay do projeto, né? Ela que começou mesmo com meu pai, né? Já falecido, que já fez 15 anos, né? E pessoas que estavam em volta, né? Minha avó, Linha, que você deve Sim, conhecer, sim. meu tio Eliton, Uhum. né? Isso é por parte do meu pai, né? Tem Sim, minha tia Maura, que, né, tinha a vida dela, mas sempre estava por aqui também, sim. né? E do lado da minha mãe, minha tia Juscelia, faleci tia Neném e tia Divino, Então tinha né? uma rede de apoio também, né? Já, Assim, já é chegaram ou difícil de eu não? falar que eu me lembre, sempre estava mais presente ali meu tio Tom, minha avó, muito Sim. presente. Então, como eu era pequeno, eu não sei falar, assim, como cada Nossa. um ajudou, Mas né? assim, pelo que seus pais contavam para você, quando vocês mudaram, vieram aqui para Trindade, já tinha esses familiares aqui? Já tinha, né? Tanto é que, até onde eu sei, a gente tinha um barracão aqui no lote onde era o supermercado, Ah, sim. né? Que minha avó deve ter permitido, né? Construir o barracão, Sim. então a gente começou a morar nele. Ah, entendi. Né? Perfeito. Então, como faz bastante tempo, eu não sei dos detalhes, É, mas mas é é isso, é mais ou isso. menos assim. Uhum. E assim, eu acho bacana, né? Porque assim, aí, como a gente era bar, então hoje onde é uma das grandes redes da cidade, que é o Story, antigo, como é que é o nome? Antigo, Minhoquinha? não, antes do Story era o Rochedão, né? Rochedão, isso. Tá, então assim, a gente era cliente deles de comprar 51, 29. Sim, não tinha os Então, atacadão, né? Na atacadista não, naquela época, não, né? isso era muito difícil. Então, assim, esse começo aí foi muito marcante para mim, né? Sim, Eu acho que é por isso que algumas situações eu valorizo muito, pelo que a gente passou, sim. né? E a importância aí que você quis, né, referenciar a sua mãe e seu pai, Sim, porque sim, foi a base, o stage tudo, como seus familiares também, né, Rogério? sim, sim. E, Não posso esquecer da minha irmã, né? sim, Que é sim. 4 anos, atrevida, nasceu no mesmo dia que eu, né? 4 anos de diferença, nasceu dia 4 de novembro, junto comigo. Então a gente sempre comemorou aí aniversários juntos, né? Tá Sim, chegando mais um, né? Um abraço aí a todos, meus familiares. Amo demais vocês, entendeu? Tamo junto. é isso aí. Né? Meus sobrinhos, né? Fernandinho e a Agatha e o Fernando também, esposa da Janaína, né? Um abraço aí. E É tamo isso aí, junto. esse é só um abraço. Não, é porque tem que Não, mandar, é não pode esquecer, importante, né? é Senão depois é importante, esse é um uma abraço, é isso aí. catracada aí, né? Rogério, mas voltando lá um pouquinho para essa história lá do início, né? É, quando que você, assim, que você era muito novo, mas quando realmente assim, você faz parte da sua memória, já como no trabalho mesmo, a partir de qual momento você tem uma lembrança assim já fixa mesmo, de você ali no negócio, atuando, ajudando seu pai, ajudando sua mãe? Ou então, assim, até comento com algumas pessoas que não era assim obrigação trabalhar, mas era meio que necessário, né? Era uma necessidade, porque você via ali a situação ocorrendo, eles precisam de ajuda, então sempre teve essa ajuda, né? Sim, Ali, se eu não me engano, depois de 7, 8 anos, a gente estava ali, conseguia fazer alguma coisa, fazia, né? Não tem sim. jeito. Então, assim, aí ficava por lá, às vezes fazia mais bagunça, mais atrapalhava do que ajudava, vamos dizer assim, né? Mas estava por ali. Então, eu lembro, lógico, depois de 10, 11 anos, então a gente às vezes já tinha condições de ficar no caixa, já tinha condições de ajudar numa entrega, Uma né? Repor a reposição. mercadoria. Então, é isso aí. Aí foi indo, o que dava conta de fazer, a gente tentava ajudar. Mas tinha liberdades, tive muitas oportunidades de estudo. Meu pai sempre fez questão de pagar um estudo, não valorizei, Uhum, mas não é por culpa deles, foi por minha culpa. uhum, Né? E gostava muito de futebol, como meu pai era apaixonado, então eu sempre estava junto com ele, acabei me apaixonando. uhum. Né? Que a herança é o Vila Nova da O vida, Vila Nova, o amor incondicional. não tem jeito de mudar de time, mas amo demais o Vila. Pena que não sobe, né? Uma hora vai dar certo. Eu sou um dos goianos que tem assim um sonho de ver pelo menos os três principais times de Goiás na Série A. Eu tenho esse sonho. Não torço para nenhum time aqui, mas eu tenho esse sonho de ver. Eu ficaria muito alegre se tivesse os três principais, que hoje é Goiás, Vila e o Atlético, né? Com Entendi. certeza. Eu tenho essa vontade. Um dia ver
Quem sabe, os Cara, três. será muito gratificante, né? Você como vilanovense, Nossa, né? nem fala, casa cheia em todo jogo, né? Mas então, aí, né, tinha essa liberdade da empresa, né, de trabalhar quando necessário, quando dava. Aí me envolveu também no meio de futebol, treinei, né, em algumas categorias de base, tudo, e ficava nesse corre, Você né? chegou a jogar profissionalmente? Já Não, chegou a não, não cheguei profissionalizar ou não. não? Não, não Mas foi tive por essa pouco. habilidade, Não, não. mas acho que foi por pouco, né? Mas Cara, isso é muito relativo. A gente põe o si no meio das palavras. Se talvez se tivesse insistido, com certeza poderia ter tido chance, né? uhum, Aí o nível que ia ser de profissional a gente não sabe, sim, sim. né? Então, assim, aí nessa época de depois de 12 anos a gente fazia meio que tudo. E um fato interessante que a gente pode dizer que é um supermercadista, né? É raiz, né? E Com que a certeza. gente pegou uma época lá que nem a entrega era cargueira. Fatiar presunto e mussarela era na faca. A gente pegou a época de óleo e Na bomba. bomba. Pegava, a gente tinha até os próprios cereais, né? Que é arroz, feijão, até o próprio milho tinha bastante. Sim, A gente vendia no quilo, no né? Que era quilo. concha. Isso. Então, assim, é uma época, cara, eu tive o prazer de pegar essas épocas raízes aí, Sim, né? E também a época da geração de tecnologia, né? Então você pega ali na época que a gente tinha o comércio, não existia computador, é mal uma caixa registradora, vamos dizer sim, assim. sim. Então, assim, eu tive o privilégio que eu falo, porque, cara, é bem interessante você pegar a época ali de um computador que usava disquete, não tinha nem Windows, né? Sim. Se eu não me engano, o primeiro Windows foi o Na 95, verdade, 95 tinha um anterior, né? Mas antes tudo rodava em DOS, em né? DOS, né? DOS mesmo. Então, assim, essa parte tecnológica que eu gosto muito, eu passei por todas elas, Sim. né? E é até importante a gente fazer referência disso, Rogério, porque o supermercado Imperial, até mesmo na figura do seu pai, do seu Edson, ele era bem atento a isso, né? E assim, eu acho, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, você tem informação mais precisa, mas foi um dos primeiros supermercados de Trindade a se informatizar, talvez juntamente com o Rochedo, né? Sim, sim. Foi que parte disso, né? Até brinca minha mãe, porque ela pegou o final da era de digitação, datilografia, Datilografia, datilografia. datilografia, né? Que era aquelas Isso. máquinas. Aham, E logo veio o computador e eu fiz essa digitação. Que é aquilo, aham, né? aham. A STF que a gente nem vê falar muito hoje, acho que as pessoas, os meninos já nascem teclando, né? Vamos dizer assim. Já tá bem mais fácil, né? Então aí eu peguei essa virada, né? Uhum, Essa virada ali pro computador, então isso aí meio que ele me deu essa abertura, né? uhum. Então a gente trouxe os computadores, trouxe, eu não me lembro, acho, mas era acho que aquelas impressoras fiscais que ficavam a bobina, né? Sim, sim, E nossa, você fica guardando, sim. aquele, né? Tinha, era, nesse sentido mesmo, ainda era impressora fiscal A impressora mesmo, fiscal fiscal mesmo, mesmo, que né? hoje foi também extinta, né? Hoje Uhum. facilitou bastante, mas era tudo muito burocrático, né? Era tudo muito tenso. Uma curiosidade que eu quero compartilhar com o pessoal, já porque assim, nós somos amigos desde a infância, então eu acho que Uhum. eu devo ter te conhecido mais ou menos com 11, 12 anos, mais ou menos. Não vou falar a minha idade, porque para não parecer muito velho, nem você, né? Mas já Já tem sou muito, velho aqui. mas tem muitos anos, muitos anos. E assim, uma curiosidade, porque tanto o Rogério quanto eu, a gente veio de família, né, com raiz comercial, né, especificamente dentro do supermercado. Então, o Rogério vai contando as histórias dele aí, eu vou me identificando Eu muito, sei né? disso. E assim, eu até brinco, eu acho que ele também deve ser quase a mesma coisa. Eu brinco que eu fui feito em cima da banca de verdura. Então, talvez ele também O ainda, meu não foi porque já começou um pouquinho depois, né? aí Mas existe o risco. se falar, a Janaína já foi, né? A Pode Jana dizer que já foi, foi. né? Então, assim, hoje também a gente vai tentar elevar o nível muito nesse sentido, já que a gente viveu muito dentro de supermercado, vamos pegar um pouco das suas experiências, a gente poder transmitir para o pessoal, e ainda mais que tanto eu quanto o Rogério não está nesse segmento mais, então a gente não precisa esconder nada, nós vamos abrir o jogo aqui Com hoje. certeza, Vamos hein? abrir o jogo, vamos falar o que for preciso, né? Uhum. Então,
aproveitar esse momento, você que está nos assistindo aí, não sai daí não, vai seguindo aí que você vai ver muita coisa bacana surgindo. Rogério, mais ou menos nessa faixa de 11, 12 anos que você estava contando, eu lembro de um fato, mais ou menos por essa época, que vocês teve um incidente que o supermercado pegou fogo. Né? Você tinha quantos anos mais ou menos na época? Você lembra? Mais ou menos 14, por aí? Eu imagino que seja nessa faixa. Mais ou menos. Você lembra bem como que foi essa experiência? Cara, eu lembro, e por mais que seja uma lembrança triste, porque você chegar num comércio que é seu, que você dá o sangue e tudo, você chega a ver ele pegando fogo, na época o bombeiro não conseguiu nem chegar, não tinha nem bombeiro aqui na cidade, né? Sim. Então você chega lá e aí vizinhos ajudando, cara, galera vem e balde, mangueira, e, cara, uma coisa de louco, né? Então é uma situação, cara, triste, minha mãe chorando, minha mãe não conseguiu nem ir lá, né? Até de medo de passar mal, né? Uhum. Então foi muito triste, né? No outro dia que você acorda, tudo enfumaçado e tal. Mas foi uma aprendizagem que meu velhinho, né, o finado Edson, o cara é diferente. Ele tava mexendo com a construçãozinha assim por trás. Moço, e Deus, né, tá sempre com a gente. Sim. E aí, acho que foi pro domingo, pra segunda. Na segunda-feira, a gente limpando, tirando a bagunça e tudo. Ele quer saber de uma coisa? Vamos quebrar essa parede e vamos aumentar e vamos, né, pôr quente isso aqui. E incrível, Ney, os seres humanos, cara, tem hora que a gente, cada um, tem um ponto de vista do ser humano, né? Tem muitos maus, muitos mais ou menos. Sim. Mas com a gente, cara, você tá brincando. As pessoas começaram a chegar para comprar as mercadorias. Cara, mercadoria derretida, mercadoria poeirada. Falei, gente, mas isso aqui não tá legal, não, vou levar assim mesmo. Aí me lembro que meu pai falou, não, meu filho, fica no caixa aí, vamos vender, o pessoal vamos vender, comprar, vamos vender. Mas vamos. Cara, e fazia fila. E fazia fila. Entendeu? E o pessoal nos ajudou muito nessa época, assim. E foi um aprendizagem, porque assim, de uma tragédia, né, a gente cresceu. Sim. Né, de uma tragédia. A comunidade, né, no geral, não nos abandonou, todo mundo veio ajudar, as indústrias ofereceram bonificações, né? E, cara, uma coisa de Deus. Na época, né? Você lembra se tinha seguro na loja? Não tinha. A gente passou um perrengue para resolver isso aí. É mais aquela situação, cara, às vezes, tipo, cheguei no fundo do poço, ou o trem ficou feio, o que você tem que fazer? Arregaçar as mangas e para cima. Para cima, não tem muito o que fazer. Então a gente fez isso. E, bênção de Deus, a gente foi lisonjeado de ter pessoas em volta ajudando, né, tantos clientes que ajudaram comprando. Sim. Às vezes, mercadorias falam que não serviram para nada, né? Às vezes comprou realmente para ajudar. Mas aí dentro disso, então, já pegando um gatilho aí, você acha que isso muito por causa, principalmente do relacionamento que sua família tinha, né? Assim, vou pegar um exemplo, mas não limitando a só a ele. Seu pai era muito carismático, tinha muita uma amizade, relacionamento. Com certeza, né, Ney? Né? Muito a ver, né? Muito a ver, né? Era uma pessoa muito relacionada, não tinha ódio no coração, tentava ajudar sempre as pessoas. Então, acho que foi até um momento de muita gente retribuir, né? Sim. Né? Então... Engraçado porque nessa época a gente estava praticamente chegando aqui na cidade. Eu acho que tinha um ano. Mas você lembra bem da data. Pois é, rapaz, assim, e me marcou, né? Porque até então, na verdade, assim, até naquele momento eu não tinha muita proximidade com vocês. A gente morava um pouco mais longe, que eu morava ali perto do ginásio de esporte, Lembro. Próximo do Padre Pelágio. Então, assim, tinha um mercadinho lá na esquina, que era do Fernando, né? Não sei se você lembra também. Eu até trabalhei lá com o Fernando um tempo lá também. Então, assim, a gente ia muito lá nesse mercadinho lá do lado, a gente não vinha muito para cá, para essa região. Mas aí, quando aconteceu aquele fato, assim, até a gente passou a conhecer um pouco mais a história, né?
E logo depois também a gente comprou um imóvel bem próximo de vocês, aí foi fortalecendo, foi surgindo, na verdade, nem fortalecendo, foi surgindo essa amizade, esse relacionamento. Mas o que eu vou pedir para você comentar, assim, você tocou num ponto muito importante, que é o seu pai já estava preparando uma expansão, uma construção, né, uma melhoria, e eu tive a oportunidade de estar com vocês lá um tempo também, junto ainda com o seu Edson, e lembro bem que ele tinha muito esse perfil de sempre estar planejando, ampliando, preparando algo novo. Sempre tinha lá o consórcio, que ele gostava de fazer um consórcio, né, uma situação toda. E eu queria que você falasse um pouco também sobre esse perfil, que com certeza você também herdou muito disso, de estar sempre empreendendo, de estar sempre buscando novidade, de estar sempre buscando melhorias. Contasse um pouco para a gente disso, dessas experiências, do que você viveu com seu pai, como que era essa visão de negócio dele, de querer expandir, de querer crescer, né? Como que era a sua percepção nisso, você vivendo lá? Olha, eu vi muito assim, a gente conversa com o pai é mais delicado, né? Às vezes a gente vamos para se abrir. Sim. Né? Mas assim, meu pai, pelo que eu sentia dele, era uma pessoa muito grata. Porque tudo que tinha acontecido na vida dele, entendeu? Então, assim, ele tinha na cabeça dele que Deus estava abrindo as portas e ele nunca parou, né? Então, por exemplo, se ele via uma oportunidade de crescer, então ele realizava sempre o próximo sonho, né? Por exemplo, porque a gente era supermercado, a gente veio do bar. Então, aí depois a gente virou uma mercearia. Aí depois ele tinha um sonho já de fazer um açougue. Né? Aí, às vezes, depois o hortifruti. Então, daí depois sim que foi virando realmente um supermercado. Sim. Né? Então eu via muito isso nele, ele era muito grato. Né? Então as coisas acontecendo, ele ia crescendo. Mas sempre com muito planejamento também, né, Rogério? Cara, eu acho que tem coisas assim, igual um artista tem dons, né, de cantar, outros de jogar futebol, ele tinha um dom de empreender. Tinha um tino para negócio. Né? Tinha porque assim, ele fazia o fechamento num caderno, tudo na mão. Ele tinha noção do que estava acontecendo, tinha noção do mercado. Né? Então, assim, é um empreendedor nato. Né? Só que, assim, do meu ponto de vista, o maior ponto de vista que eu vejo é a perseverança. Né? Por exemplo, cara, acordava cedo, de madrugada, não tinha preguiça. Né? A disposição dele era formidável. Né? Então, por exemplo, comia, tinha dia em pé, nem sentava para comer. Né? Então, assim, queira ou não, isso é um diferencial muito grande. Na época, a gente tinha só um turno, né? Então, por exemplo, se o mercado abria normalmente... Mercado ainda, vamos até separar um pouco aí a linha do tempo. Então, a gente abria 7h30, 8 horas, não tenho certeza, e ficava até ali por volta de 9 horas. Então, se você for analisar, uma hora extensa. Né? Então, eu corria muito em Goiânia para buscar mercadoria. Né? Então, depois mexeu com hortifruti, é outra luta, vai de madrugada. Né? Então, assim, cada vez que a vida mandando mais obstáculos, mais situações, ele ia enfrentando e superando. E superando tirando de letra. Então, assim, isso que eu vejo nele é isso. Fora a capacidade de realmente intelectual, de tomar conta das coisas, é a dedicação, né, de correr atrás. Então, assim, para a gente destacar para o pessoal aí, você concorda ou não, você pode ter a liberdade aí. A importância também, a gente já falou isso em outros episódios aqui, de você ir crescendo um passo de cada vez, né? Porque começou bar, mercearia, não, agora vamos pôr um açougue, não, agora vamos fazer isso. E fazendo planejado, sem dar um passo maior que as pernas, né? Tudo com muita cautela. Então, a importância de você dosar, às vezes você quer começar já grande demais e acaba se atrapalhando, endividando, né? Um outro perfil que depois eu gostaria que você comentasse, seu pai gostava muito de trabalhar muito sem contrair empréstimo, né? Com dinheiro mais em caixa, sem fazer muita loucura, né? Então, já é um perfil que às vezes a gente pode modelar, né? Eu gosto muito de pensar nessa linha de modelar pessoas.
se você vê um perfil que deu certo, peraí, se deu certo, deve ter alguns exemplos aqui que a gente pode copiar, né? E um deles, pelo o que você está contando aí mesmo, é isso: etapa, não pular etapa, não queimar etapa, aproveitar as oportunidades que a vida também vai surgindo, vai te dando, né? E não parar de frente aos desafios, porque o desafio nada mais é que uma ferramenta que pode ser usada para o bem, para te impulsionar, ou pode ser usado também para o mal, para te fazer parar. Então vai depender de você como lidar com esses desafios, né? E uma outra coisa também importante, Rogério, que eu gostaria de frisar, que você também reforçasse, se achar, concordar, que embora seu pai tenha essa visão de time para negócio, tudo isso que você já comentou, aí vem um segundo passo, que é você ter uma base de apoio, né? Enquanto seu pai estava ali pensando no negócio, correndo Goiânia, buscando alguma coisa, ele tinha uma base de apoio muito forte, que eu queria que você comentasse também. Quem que é essa base de apoio? Ah, com certeza, né? Eu frisei aqui, né, que minha mãe sempre esteve aí no bastidor e, e ajudava bastante ele. Por exemplo, se ele está correndo atrás de outras situações, ela estava lá. Alguém estava ali, Alguém segurando tava ali, as broncas. né? E em determinados momentos eu conseguia ajudar em algumas ocasiões, no sentido, por exemplo, quando a gente informatizou os caixas, então, um exemplo, a gente tinha que ficar no caixa, né? Às vezes receber uma mercadoria, pagar, e às vezes ajudar na reposição, entregar. Então, quer dizer, às vezes quando a gente informatizou, acabou muito aquela questão assim, a mercadoria chega, às vezes você não sabe nem o preço, né? Porque chegou, às vezes perdeu uma nota, né? Ou uma situação adversa, não sabia. Aí você imagina, chega um produto para você vender, não tem preço. Então a informatização, né, ela ajudou muito. Então, esses pilares que veio junto com meu pai, né, com certeza minha mãe não está nem na frente nem atrás, eles estão juntos, caminhando Sim, do lado, um ajudando o outro. sim. Tem até um ditado popular, né, que fala assim, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. A gente pode corrigir um pouquinho que não é por trás, é ao lado de um grande Então homem, realmente era ao lado, né? justamente. Então, isso aí deu muito certo. E aí, com a informatização, né, e organização da empresa, você ganha muito tempo para olhar outras coisas, Sim. né, para ter tempo de planejamento, tempo de crescer, Uhum. né? Então, é mais ou menos isso que eu vejo, entendeu? É bacana, já teve alguns insights interessantes para você que está nos assistindo aí. Como é história, faz parte da sua história, tocar num assunto que talvez é um pouco delicado, mas é necessário. Que foi quando o seu Edson partiu, deixou, né, vocês, a gente, eu também tinha um carinho muito grande por ele. E aí houve, então, realmente um baque, né, Rogério? Porque aí, querendo ou não, ele também era um grande esteio da família, do negócio, e você, como um homem, como filho mais velho, se viu diante de uma situação bem difícil, né, para a época. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo também de transição, como foi Olha, isso. então, assim, eu em específico, né, perdi um grande pai, né, um grande pai. E, então foi muito difícil isso como pessoa, né? E para a empresa a gente perdeu o gestor, cara. Além Né? de perder um grande O grande pai, você pai para a tinha... empresa ele era o gestor, fazia tudo. Tudo assim, né? No sentido, na época ele ia para o Era Ceasa, referência, né? ele ia para o Ceasa, ele comprava, ele fazia as grandes negociações, né? Então, assim, foi um baque. E eu como pessoa jovem ainda, então, minha Você tinha quantos juventude, anos, Rogério? fez 15 anos esse ano, né? Tô indo para 40, tinha de 24 a 25 anos. Novo, né? Novo ainda. Então, sempre fui um jovem muito animado. Então, eu tinha minhas saídas, me divertia, saía. Então, assim, até eu parei e pensei, falei, poxa, e agora, né? Sim, A gente normal. estava numa fase de ampliamento da empresa, ela estava dobrando o tamanho. Ele estava realizando outro sonho, né, que não é novidade, ele estava inaugurando a padaria, né? E ele chegou até a comer o pão nessa padaria, que o padeiro já estava lá e tinha feito esse pão. Né?
Então, assim, cara, é surreal a hora que tá acontecendo, né? Parece que a ficha não cai, você fica ali aéreo, eu não entendia o que estava acontecendo. Só o que aconteceu. Uhum. Noite acordou, não tinha o pai, e tinha lá o supermercado, tinha funcionários. Aí tinha minha mãe que tava, né, também em prantos, minha irmã, toda a família em geral, Uhum. né, amigos. Aí eu fiz compromisso comigo. Falei, cara, eu tenho minhas adversidades aí, gosto de situações, de sair, de tomar uma cervejinha e tudo, mas vou fazer um compromisso. Meu pai que tá aí. Eu vou tentar fazer o meu melhor para não destruir o que eles construíram, Uhum. né? Então, isso aí era relativo. Às vezes, não no sentido de não trabalhar, no sentido de capacidade mesmo, né? Porque às vezes, né, não é porque que está pronto que vai dar certo com a gente, vamos dizer assim, né? Sim. E Por pode mais dar o que, errado, por né? mais que você cresceu ali dentro do negócio, Saber esteve algumas sempre junto, coisas. né? É muito mais, às vezes, até uma pressão mesmo, né? Querendo ou não, o peso da responsabilidade também, né? Eu encarei do meu jeito, né? Assim, eu tô comentando com você. Eu fiz compromisso comigo, né? Uhum. Então, assim, cuidar da minha mãe, cuidar da minha irmã, né? E de quem mais tivesse em volta, como tem minha avó, meu tio. Então, tudo que não quis ser ele. Não tem nem como. Acho Sim, que a pessoa dele. Acho que a gente não pode, assim, comparar pessoas com com pessoas certeza, com animais, certeza. mas eu sou o Rogério. Tem a sua E identidade, tento, e tenho minha identidade, tento fazer algumas coisas que ele com certeza faria e queria que fosse feito, com né? certeza, com certeza. E aí, fazendo esse compromisso, peguei o caminhão no dia, tinha que ser água, assim, depois do dia do enterro, a gente fechou. Peguei e fui. A gente tinha nem a carteira dele, né? Mas já passou o Detran, não vai ficar sabendo. Fui, cara, e tomei muito Muito pau. pau, cara. Os caras no Ceasa Hum. roubavam, faziam um rolo. E falei, não, vou aprender, né? E o Ceasa já é um ninho de cobra, né? Ninho de cobra. Mas assim, cara, assim, infelizmente às vezes a gente conhece as cobras primeiro, né? Mas tem muita gente boa, você tá maluco, a gente fez Sim, grandes amizades lá, muita gente me ajudou. Então, grande experiência, fiquei quase 2 anos indo pro Cerrado. Então, foi uma aprendizagem muito bacana. podemos dizer que nesse momento, pela essa diversidade, obviamente que não era esperado, nesse momento nasceu o Rogério empreendedor, o meio que forçado, hein? Pode-se dizer que sim, né? Porque assim, uma coisa, cara, é você tá caminhando ali do lado, né? Por Sim. exemplo, pô, pai, isso aqui, o que você pensa? Vamos fazer isso aqui? Vai ser, pá, vamos informatizar? Não, agora não. Vamos informatizar? Não, vamos então. Então, assim, Uhum. ele tinha a resposta, sim, não, Uhum. né, danado. Então, por exemplo, pá, vou sair no final de semana, não tinha preocupação se asa, não tinha que comprar, não tinha que fazer nada. Outra coisa foi, não, eu assumi isso aqui. Por exemplo, porque se eu não fosse pro Ceasa, quem queria? Eu tinha como motorista, comprador, né? Se eu não comprasse, o tio não tinha um arroz, não tinha um Sim. leite. Então, assim, né? E por a gente ter caminhado a vida inteira juntos, lógico que facilitou, né? Sim. Então eu tinha noção, apanhei, mas é que eu falo, às vezes aquela velha história, né? Você cai num buraco, né? Com certeza na próxima vez você vai desviar dele. Você tem que Então, aprender. exemplo, aí você vai conhecendo as pessoas na área de negócio, porque até então eu conhecia as pessoas na área mais social, né? Não tinha, Uhum. tipo, não fazia negócios, né? Uhum. Então, exemplo, eu chegava ali e o cara, né, E mesmo quando alguns você fazia, você tinha o respaldo dele ali por trás para validar ou não aí aquela depois operação. não. Então, exemplo, às vezes a gente pegou alguns fornecedores e chegava, loja, isso aqui, vou resumir o pedido para você, isso aqui é bacana, isso aqui não é, isso aqui está numa época boa de comprar, isso aqui não tá. Então, tinha um cara que de graça já veio e já te conquistou, e você já ficou parceiro logo de cara. Sim. E teve outros que dificultaram pra caramba, né, cara? O cara Uhum. chegava, não, isso aqui vende, é top. Só que isso não para, né? Não Também, para. né? Isso aí, essa questão de vendas, a gente sabe que os vendedores, normalmente, as indústrias querem vender, né? Com certeza. Meio que a gente se vira. Então, assim, aí, com certeza nasceu, né? Nasceu. Nasceu. Nasceu, sim. Nasceu, obviamente,
o nascimento até no sentido literal mesmo, a criança quando vai nascer não é fácil, né? Eu imagino que é um sacrifício tanto para a mãe quanto para a própria criança. E nascer também diante de uma circunstância, de uma situação dessa também não é fácil, não é fácil. Mais uma vez a gente tem uma similaridade muito grande, né? Também perdi meu pai também dentro do supermercado, não nas mesmas condições, mas enfim. Dando seguimento na conversa nessa questão, nasceu o Rogério Empreendedor. Até então vocês tinham uma loja, e aí o Rogério teve ali o processo de transição, muita gente, quero tocar nessa ferida aí, que muita gente, às vezes, da cidade, muitas pessoas mais maduras, né, tidas como mais madura, às vezes comentava, não vai dar conta, vai acabar com tudo, não sei o que, não sei o que. E, querendo ou não, você pegou uma situação muito difícil, conseguiu, juntamente com a sua família, com o apoio de sua família, prosperar, conquistar outros objetivos, abriu outras lojas também, né? Então, eu, como seu amigo, sou suspeito em falar, mas vale ressaltar, sim, um parabéns, né? O que foi conquistado, né? E aí eu queria que você contasse também esse processo. Então, beleza, encarei, fomos lá, tal, teve essa dificuldade, mas aí começou também os seus sonhos, que logo você já pensou em ampliar também, né? Depois veio uma segunda loja. Conta pra gente como é que foi pós, então, isso. Olha, e quando as coisas dão certo, é bacana, né, cara? Tipo assim, você fica otimista e tudo. Então, assim, como a gente veio do boteco, você imagina, uma porta ali dava uns 9 metros quadrados no quarto, olha lá. Então a gente sempre foi quebrando, né? Quebrando aqui, quebra ali, foi aumentando, fez um mercado maior. Aí depois veio açougue, padaria, depois veio aquela mega estrutura de frios, né? Que o mercado na época demandava. Né? Então eu vi aquela loja mesmo muito satisfeito, feliz com aquilo. Tinha um sonhozinho de ter sonhozinho não, né? Sonho grande de ter uma loja, um Porsche mais organizado, mais arrumado, né? Então foi a gente construiu na época da loja Sul, né? Então a gente até brinca, a gente caprichou até demais, fez umas coisas. Não, mas antes disso teve a aquisição também da Praça do Carreiro, né? A Praça do Carreiro. Ficou lá, acho, uns 4 anos. Foi uma operação que na época colocou-se à venda e a gente falou, não, vamos ver como que seria o nosso sistema, oferecer bons suportes para filiais, né? A gente falou, não, vamos ter essa experiência. Fazer um teste aqui, já fazer rodar um E aí o aluguel, assim, aluguel, né? Até a gente brinca também, fala que não existe aluguel caro barato, né? O tanto que você vende ali. Sim. Se a coisa tá dando certo, o aluguel é caro e barato comparando com o seu fluxo, né? Com a sua venda. Né? Então, e assim, na época a gente cobria e tudo, só que eu via, poxa, se a gente paga um aluguel aqui, que era considerável, se a gente fizer uma sede própria, né, de certa forma, é um rendimento a mais, e a gente já faz uma loja no padrão desse que a gente... eu particularmente, né, eu não sei assim, em particular minha irmã e minha mãe, mas eu tinha esse sonho de ter essa loja mais arrumada, né? Sim. Então foi que a gente pulou para levar essa filial para o setor sul. Né? Então, sonhos assim no sentido do supermercado, lógico, a gente pensa, vou virar uma rede, tudo. Sim. Mas isso aí, o meu sonho principal foi a promessa que eu fiz, né? De dar então, sequência. Um exemplo. Então, assim, até a gente vai chegar no ponto agora que a gente abriu mão, né? Eu me senti realizado com essa promessa. Então agora eu tenho novos sonhos, né? E vou lutar os meus objetivos para conquistá-los. Né? Voltando um pouquinho, Rogério, até para a gente depois já ir partir para esse segundo momento, querendo ou não, mesmo durante esses anos, você foi um pouco diversificando também, né? Que já é uma pegada talvez até sua mesmo, mais pessoal sua. Por exemplo, foi surgindo a questão da galeria, a questão dos imóveis também, que vem lá desde a época do seu pai, tem alguns imóveis locados, né? Então, foi uma forma também de diversificar um pouquinho esses investimentos? Como que foi a estratégia? Então, né, e como
como assim? Eu não tinha um sonho próprio meu, não, eu tenho vontade de ter isso. Uhum. Né? Então, eu pensei em diversificar imóveis, né? Pensei, não, um imóvel num lugar bacana, até para venda ou para locação uma boa jogada, né? Uhum. Então a gente, né, preferiu também tirar para alguns imóveis, né? E com certeza é um ramo bacana, né? E difícil também. Porque, né, às vezes, antigamente, a rentabilidade era maior de locação, você conseguia agregar. Hoje, às vezes, você não é que não consegue agregar, você vai comprar um imóvel hoje, ele, valor vamos alto. supor, 1 milhão, aí você vai rentabilizar ele vai dar ali um salário e meio. Então, Sim. às vezes, se você pôr para girar em outras circunstâncias, né, pode ser que seja melhor. Ou não. Vai A gente não depender. entende o mercado, porque às vezes o cenário é hoje que 5 anos você com o imóvel dobrou o preço. E aí a gente tem um problema na cidade, problema entre aspas, né? Porque depende do ponto de vista também. A gente tem um fator que na cidade, nos últimos talvez 10 anos, inflacionou muito nessa questão do imóvel, né? Depois das algumas aquisições aí da igreja, de alguns imóveis, inflacionou muito. E aí isso hoje também, talvez por isso que às vezes não compense tanto também você comprar imóvel, fazer grandes estruturas para locação, né? Uhum. Mas sim, igual eu concordo com você, depende também do ponto de vista, né? Sim. Do momento do Vivendo a investidor. economia, a cidade, é aquela situação, às vezes você compra um imóvel e não dá nada por ele. Aí monta um shopping do lado. Então, Sim. tem coisas que são mais fortes, né? Ou monta uma empresa que prejudica a região. Sim. Então, é aleatório, né? Uhum. Mas o ramo imobiliário é um ramo bom. Nós fizemos algumas aquisições, tanto é que a gente hoje, o prédio nosso é locado, né? Por Barão. E assim, voltando lá na parte do supermercado, até para a gente poder finalizar isso, a gente ir para um outro debate. Supermercado, vocês tinham sempre o hábito de trabalhar muito organizado, era um supermercado informatizado, com os processos todos bem definidos, né? Você tinha total controle sobre o que estava acontecendo, no sentido de lucratividade, né? Financeiro, era muito organizado nesse sentido também do financeiro. Como que você avalia o segmento, não necessariamente o supermercado imperial, o segmento supermercadista? Você acha que é uma área bacana de se atuar ainda? Tem muita dificuldade? Como que você vê o segmento em si? Olha, assim, o que eu vejo no geral é o seguinte. Por exemplo, no nosso caso, a gente veio de bar, mercearia, foi aumentando para realmente virar um supermercado. E eu não sei, assim, com certeza o tempo, se é 5 anos, ou 4 anos, ou 8 anos, que começou a separar algumas situações, né? Por exemplo, a gente já chegou a vender até remédio, né? Então, era um Engolf, um Doril, né? Umas situações assim. Então, aí começou a proibir remédios, né? E aí, o que acontece? Começou a aparecer os departamentos que tem esse supermercado especializados. O que seria isso? Um exemplo, você pega ali, a gente trabalha na área de ração hoje dentro do supermercado. Então, abre-se ali um pet shop, uma casa de rações. né? Então ele se especialista, ele tem tudo e tal, coisa que às vezes é difícil a gente ter tudo no supermercado. Isso. Então, quer dizer, ele tira uma parte que às vezes é uma lucratividade melhor que tem ali num departamento do supermercado. Sim. Né? E com isso aconteceu em vários departamentos do supermercado. Posso destacar alguns aqui também. Por exemplo, a parte hidráulica. Quando você pensava em comprar lá um T, um joelho, né, uma própria cola de cana, alguma coisa, você ia no supermercado. Sim, hoje, um arame, martelo, tudo prego. Conseguia agregar muito, né? Muitos departamentos. Justo, prego, você ia no supermercado. Até fio ia no supermercado. Hoje você tem a ferragista e você tem um material de construção específico na área, né? Dentro da linha que você estava falando. Vamos para a parte de cosméticos, né? Higiene e beleza. Era só supermercado. Hoje você tem farmácia, que começou a roubar um pouco dessa parcela, e agora tem as lojas específicas de cosméticos, né? Trabalha específico cosméticos. Tá, outro segmento, bebidas.
A parte Sim, de distribuidores bebidas. de bebidas, Era só né? supermercado. Hoje você tem a distribuidora e hoje você tem atacadista específico só de Especializado em bebida. bebidas. Né? Então, isso realmente foi acontecido com vários segmentos dentro do supermercado. E isso, no seu ponto de vista, atrapalhou? Como que... Assim, a gente, por isso, né, que eu toco na questão de informatização, né, que até seu software hoje, né, oferece, né, Ney, que às vezes até para os pequenos, que é você entender o seu mercado, né, os O departamentos. seu Pô, cenário. né, seu cenário ali é um departamento, por exemplo, de frios, né, igual eu tô falando, hoje tem lojas especializadas em frios, né, e hoje eu vejo alguns Justamente. supermercados que já não fatiam, às vezes só tem os embalados que vêm prontos. Uhum. Né? Então, quer dizer, o que aconteceu nesse caso aí? O supermercado viu que às vezes não consegue pagar um funcionário ou dois, que normalmente supermercados são 2 turnos. Uhum. Né? Então, são 2 equipes. Ele não supre mais, então o funcionário fatiando na hora. Né? Então, às vezes é onde tira e passa só fatiado, encartelado, embanejado ali. Né? Então, o supermercadista, ou a mercearia, ou qual que seja o seu negócio, você vai ter que sempre estar avaliando o departamento, a sua empresa no geral, para ver, né, o que está acontecendo. Porque você não pode ficar esperando demais. Né? Um exemplo, você viu que você não comporta aquele gasto ali naquele setor mais, você vai ficar insistindo para quê? Sim. Ou você tenta inovar. Né? Você Trazer outros cria uma segmentos. rotisserie, que às vezes você vai montar uma pizza na hora. Sim. Né? Ou você agrega um valor naquele setor. Sim. Né? Então, eu vejo isso aí nesse ponto de vista aí na área de supermercados. Então, assim, pessoal, você que está nos assistindo aí, que tem um supermercado, você sabe bem dessa dificuldade que a gente está falando. Você que tem interesse de montar um comércio nessa linha de segmento, já é uma dica, né, que você tem que pensar muito nessa inovação, trazer a gente sempre comenta muito também em tentar vender serviço, ou seja, tentar se diferenciar pelo um bom atendimento, pelo um ambiente agradável, né? Um tipo de produto específico, né? Que só encontra na sua loja, tá? Porque se você for brigar com os demais no sentido de preço, aí vai ficar bem difícil para você conseguir gerar lucratividade para o seu negócio, né? Fazer que o comércio prospere, né? E consiga ter grandes resultados. Então, e esse é um cenário cada vez, não vou falar pior, mas a tendência é sempre isso, é sempre ter comércios especialistas de algo. Então, daqui a pouco tem as casas de carne específicas. E hoje é nobre ainda, né? Nobre, então as carnes que diferentes. Né? sempre E vai às ter. vezes com valor que às vezes até mais barato que o próprio supermercado, né? Que pega a demanda, uma quantidade grande, né? Uma quantidade grande. Então, assim, você tem que montar uma estratégia do seu negócio. Dá certo? Dá certo. Vai depender das suas estratégias, do seu perfil, do público que você pretende atender, da localidade. Aí que é o ponto importante, né, Ney? Que é a questão, assim, que a gente sabe da correria, às vezes, do médio e pequeno empreendedor, né? Que às vezes, assim, não tem um sistema para somente por obrigação. O que é obrigação? Se tiver uma fiscalização, uma situação, eu tenho que ter sistema, eu tenho que ter uma impressora fiscal. E eu vejo, assim, do meu ponto de vista, que o software, ele vem para ajudar qualquer empreendedor. Porque o que você faz com informação? Você toma suas decisões, né? E você, às vezes, mas eu não dou conta de mexer, eu vou com uma pessoa que vai ficar caro. Aí, assim, no meu ponto de vista, às vezes fica caro não ter essa pessoa. Não tem. Porque você não consegue tomar as decisões. Um exemplo, o software ele controla uma validade. Né? A gente, no ramo de perecível, a gente sabe. Tem a dificuldade que é. 10 dias para vencer, 15 dias. Então, você sabendo o que está acontecendo, você consegue fazer uma ação. Sim. Né? Vende ali a metade do preço. Pô, se eu vender a metade, é melhor do que... Sim. Negocia melhor com o fornecedor, né? essa reposição. É verdade. E tanto é verdade que a maior empresa hoje, talvez, olha lá, do mundo, trabalha específico, o produto dela é específico à informação, que é o Google, né? Sim. Uma das maiores. Talvez não a maior, mas uma das maiores, né?
o principal produto dela é informação. Então, como que você está no negócio e não tem informação do seu negócio? E o exemplo, como a gente está falando às vezes do mercado de bairro, para você realmente entender o que não vende ou o que vende menos e realmente reforçar o que está atendendo o seu consumidor, né, Ney? Por exemplo, vamos supor, de cabeça você sabe, não pode faltar uma coca, mas às vezes não pode faltar ali um sabonete Rexona, um exemplo, que às vezes ele é imperceptível na sua cabeça, porque você tem um mercado pequeno, às vezes você tem um mix aí de 1.500 itens, 2.000 itens, e você nem se toca disso, né? Sim. Entendeu? E aí eu vejo isso muito importante. A importância de você ter essa noção do que você tem que ter no mercado. É porque você não vai conseguir concorrer diretamente com o grande, mas você vai ter o que o cliente quer. Um exemplo, a hora que ele esqueceu alguma coisa, fala, não, vamos ali, que ali tem o que vai nos atender. Uhum. Às vezes não é o que ele quer, mas vai atender, ele vai deixar de um concorrente. Às vezes, normalmente, vou falar centro, porque no nosso caso específico aqui, na nossa região, os supermercados grandes estão mais no centro, né? Sim. Então, às vezes, ali nos setores mais afastados, você tem, entendendo o que o cliente, o seu vizinho quer ali, a tendência é você sempre crescer. Com certeza, com certeza. Dentro disso, além de você conhecer ali as informações, os dados, né, do seu negócio, ter um controle do seu negócio, queria que você comentasse um pouquinho também da importância da pessoa buscar qualificação, né, uns cursos, buscar aí, eu tive a oportunidade de estar com vocês lá, uma empresa sempre atenta a isso, a questão de participar de feiras, na própria questão do sindicato, né? Que tem muito material, apoio, né? um apoio jurídico, um apoio, enfim, qual que é a importância para o líder ali, o dono, o proprietário, de estar atento com essas questões também. Então, Ney, hoje até assim, há um pouco de complexidade nisso, de informação e onde buscar. Porque assim, hoje tem muito material, né? Muito mesmo, mas hoje, queira ou não, a gente acaba entrando, né, no Instagram da vida. Sim. Né, ou, às vezes no Facebook. Aí eu até não baixei um novo aplicativo, porque eu falei, gente, eu não estou conseguindo, por exemplo, eu já tenho dificuldade, já tenho um certo vício de mexer aqui. Se eu ficar buscando várias ferramentas, vai, né, me enlouquecer mais ainda. E às vezes, se buscar informação demais, às vezes você não vai conseguir fazer nada. Né? Porque hoje, assim, esse pessoal aí quer vender tudo, né? Tem dentro disso que você está falando, assim, ó, o pessoal tem um termo bem bacana, Rogério, acho que você já deve ter ouvido falar também, que é o obeso de informação. Se você consumir informação demais, você fica obeso, aí você não sai nem do lugar. Então você tem que consumir informação, mas você tem que praticar. Mas, assim, eu estava referenciando muito mais, assim, a questão de apoio, buscar apoio como o Sebrae, né? Você tem... Sim, é importante o gestor que ele está começando ali. Com certeza, né? A gente tem um Sebrae aí que, em alguns casos, ele é até gratuito. Sim. Né? E, assim, é um parâmetro bom, né? Porque você tem grandes profissionais lá, ele vai dar, às vezes, uma abertura. Ó, se você está montando isso, esse material, isso aqui, essa situação é melhor para você. Né? Que é o que eu estou falando. Você entrar, às vezes, numa rede social e o cara fala, monte seu supermercado, faça uma promoção que você vai ficar rico da noite pro dia. Gente, não existe milagre. É complicado, justamente. Né? Mas, assim, o que eu vejo também, assim, lógico, com apoio igual a gente no supermercado, a gente tem a Agos, e, de fato, ela nem é a associação, né, titular, vamos dizer assim, do ramo do supermercado. Ela foi um apoio criado separadamente. Né? A gente tem o próprio sindicato do supermercado, que é outro. Mas o apoio quem dá é a Agos, é o principal. Ela não entra como, ela é uma associação, mas ela não é um sindicato, porque quem defende a classe é o sindicato, Sim, o ela sindicato é uma do comércio varejista, isso. Né? E ela é uma associação à parte. Isso, é uma associação à parte. E ela sim representa. Sim, que até é uma briga, né, nesse sentido aí, até de formação de um sindicato mesmo, porque e que faria todo sentido, porque é quem realmente representa a classe, né? E tem também, em sentido nacional, a ABRAS, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados também. E no caso, né, assim, é importante
a pessoa entender que ponto que ela está na empresa, né? Sim, sim. Porque às vezes você busca uma informação, por exemplo, às vezes você quer buscar uma informação que um atacarejo está usando hoje. Sim. Poxa, a referência é a referência é desproporcional. desproporcional. Sim. Então, às vezes, assim, gente, às vezes tem um mercadinho em Goiânia ou em outro lugar que você vê que funciona bem, bem surtidinho. Né? Você entender como está sendo ali já ajuda, Sim. daria bastante. Sim. Também, né, Ney? Uhum. Mas isso é muito relativo, cara, porque a gente tem situações que uma empresa está numa esquina, muda para outra, não funciona. E ao contrário, vice-versa. Ela estava aqui, não vendia nada, ruim. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Então, por isso é importante. Você falou aí do Sebrae, ou procurar um consultor. Né? Só que, assim, para mim, só de você entender o seu negócio, facilita um consultor te ajudar. Com facilita certeza. O Sebrae te ajudar. Com certeza. Né? Porque é o seguinte, qualquer um desses profissionais, a primeira coisa que ele quer ver é os dados. Porque assim, que às vezes é o seguinte, às vezes a pessoa está adquirindo muito patrimônio, a loja está bombando, o trem está acontecendo, a pessoa não está entendendo para onde está indo o dinheiro. Né? Às vezes está comprando equipamento, um carro, ou isso, ou aquilo. Poxa, está ganhando dinheiro. Está na porcentagem legal, às vezes até acima da média. Mas a pessoa ainda está chateada. Sim. Né? Não, calma aí, seu dinheiro está aqui, ou está ali. Uhum. Né? Ou não, então você tem que proporcionar aí um valor X para esse setor, no próximo mês você vai destinar isso para isso. Você pensa fazer uma retirada, então você vai ter que ficar aí uns meses sem investir em nada. Então, eis a importância de ter um controle da e de empresa. Entender. De entender. Os dados. Né? Às vezes, é um funcionário que é caro, gente. Não é caro. Né? Porque a informação, ela é importante. Ela é informação para tudo, né? Por exemplo, você vai no médico, eu tô com dor. Enquanto eu não tenho um exame, seu diagnóstico ali, não vai te passar um remédio, né? Você não entende o que está acontecendo com você. Então, na empresa também funciona muito mais parecido, ou menos isso. Muito parecido. Isso aí, Rogério. Dados do nosso... Da Abras, né? O que a gente era no Imperial lá, assinante da revista, né, deles, né? No último que eu tive acesso, média de lucratividade do supermercado 1,6 nacional, 1,6 líquido. Isso é horrível, né? Para quem está nos assistindo aí, né, que às vezes pensa assim, nossa, eu vou montar e vou ganhar rios de dinheiro, e é possível ganhar dinheiro, sim, mas a média nacional do setor supermercadista é 1,6. Se é a média, significa que tem gente com mais e tem gente com menos, às vezes até negativo. Né? Com certeza. Então, assim, uma reflexão para que quem tem interesse, né, também analisar direitinho, e é possível até conseguir uma margem maior, mas vamos hoje, se você, não vamos falar em valores de vendas, mas em lucratividade, média dos últimos 10 anos, você acha que conseguiria chegar na média de uns 4% do supermercado Imperial? Uma média, mais ou menos? Eu penso que não. né? Penso que não. A gente estaria muito na próximo. na nossa gestão a gente, como assim, pra você ter ideia, eu não me formei, né? Tem superior completo. Então a gente teve déficit de profissionais capacitados. Uhum. Eu estou dizendo até para suprir a minha pessoa também como gestor, administrador da empresa. Então a gente, às vezes, passando uma dificuldade, que foi o que levou a gente a vender o supermercado, 2 anos muito difíceis, né? A gente sempre começa a entender e dar valor em algumas coisas que você não dava antes. Né? Algumas situações de compra, de investimentos. Né? Então, às vezes, quando você está ali com caixa no azul, meio que vai lá e compra, faz isso. Vamos testar alguma coisa. Hoje, infelizmente, você não está tendo muito luxo de ficar testando, né? Tipo, o cenário tá ali, você já tem que ir já. Não, vai dar certo, tem que dar certo, porque às vezes já tá tudo ali, né? Aquele tiro, né? Então, assim, eu me considero que eu cumpri uma promessa minha, mas confesso para você que profissionalmente eu poderia ter tido melhores resultados. Mas é o que a gente está falando, o setor já é um setor difícil, né? Não estou te isentando também não, porque
Não dá para a gente, eu tinha que ter tido 10% de margem, sendo que a própria associação está falando que a média é 1,6, né? Então não dá para também fugir muito disso, tirar muito fora da curvinha. Mas é mais para trazer um dado de referência para o pessoal, né, que está nos acompanhando aí mesmo. Bom, virando o jogo. Então, vamos lá caminhar para fechar esse ciclo supermercado aí. Quando houve a decisão, por qual motivo realmente, né? Você vai ter muitos amigos assistindo aí, às vezes um chama de doido, um fala, não, tá certo, fez correto mesmo, mas assim, no final das contas, o que realmente te motivou, o que impulsionou? Então, Ney, que nem eu, assim, né? Quando a gente foi fazer a loja 2, né, fizemos, para inaugurar a gente gastou um pouco mais do que tinha, né? Encaixa. Do que a gente tinha esperado. Então a gente demandou do empréstimo, né? Uma situação assim. E a gente começou a pegar a diminuição de vendas, né? Então a gente tinha um cenário de crescimento de vendas e a lucratividade mesmo não sendo alta, mas favorável, porque eu até comento com as pessoas, você imagina assim, você tem um saldo positivo. Então quando você fecha o outro mês positivo, ele soma, né? E aí o que acontece? Quando você está num cenário que você tem uma dívida, e aí o fechamento do mês ele ainda é negativo, aí a coisa começa a ficar muito ruim, né? Sim. E você vai somando uma soma negativa, né? Sim. Então as coisas só vai piorando. E aí a gente passou 2 anos bem difíceis, né? E a gente teve que reduzir funcionários, e eu meio que estava aventurando, ia para as compras, ajudava no financeiro, ficava ali na loja quando precisava, ali que estava sem um supervisor, um gerente, a gente corria lá e acudia, né? E com isso, no meu particular, eu já com 2 crianças, né? E já não estava sobrando tempo. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Então, a gente teve uma sondagem do Barão na época e a gente preocupado no geral. Por exemplo, a gente tinha ainda quase 70 funcionários registrados, né? Então, essa negociação, ela traria a situação seguinte: quitar as dívidas, acertar com todos os funcionários, né? E a gente ia ver o que ia virar. Tipo, porque daí, como os prédios são nossos, a gente passa uma locação. São alugados hoje. São alugados, né? A gente também não foi uma coisa assim, né, astronômica, mas para mim, como pessoa, né, me trouxe uma tranquilidade. A gente acertou com todos os fornecedores, todos os funcionários, né? Então a gente saiu ileso, vamos dizer assim. Entendi. Né? E não é que quebramos, não saímos sem nada. Não, saímos, tá tudo organizado, a gente tem os prédios. Conquistou vários imóveis, as outras situações. Outros investimentos também. Né? Então, assim, um conjunto de fatores. Então, tinha um desgaste familiar, porque a gente ficava ali, então, meio que, quando tá no azul não tinha muito o que discutir, tava bom, e quando tá no vermelho, mas será que vai gastar e aquilo? Então começou a dar um desgaste. Então, eu falei, não, gente, vamos, né? Deus pôs um caminho, uma empresa bacana, e está crescendo, a gente vê que eles estão ganhando muito espaço aqui na cidade, né? Tá muito bom, então eu fico feliz também que a gente está envolvido, né? Sim. Mas foi um conjunto de situações, não foi, vamos dizer assim, uma ou outra. Mas aí você não ia dar conta, ia quebrar. Não, imagina que a gente... Não dá para afirmar, né? Não dá para afirmar, a gente estava num assim... Poderia ser um momento transitório. Na minha análise, a gente dá a volta por cima, né? Então eu penso assim, que até comento que profissionalmente e comercialmente não foi um bom negócio, né? Porque a gente tem uma marca, que a marca não morreu, a gente tem a nossa credibilidade, tem tudo, né? Só que não deu para seguir comercialmente. E pessoalmente foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque dos pais de espírito. Dos pais. Só que essa transição de tomar conta do supermercado e da noite pro dia você
parar, por mais que tem várias coisas que eu resolvo aí, ela foi uma transição, né? Porque assim, É doloroso. A gente no ramo, quem tá no ramo, sabe, você acaba a energia, a primeira coisa que você pensa, não, os perecíveis, freezer. Sim. A energia vai voltar que hora? A gente tinha um gerador, sabe que o gerador ligou, tem combustível, tá funcionando. Então meio que a cabeça não para, né? Você fica a mil sempre. Então você preocupa com a chuva, você vai ter uma goteira que vai molhar. Então assim, a preocupação ela é muito grande, mesmo você saindo da empresa. Às vezes você estivesse batendo um papo e der uma chuva grande aqui, você, poxa, o que está acontecendo? Vai acabar a energia ou não? Então, assim, deu uma tranquilidade depois que a gente abriu mão da loja, né? Mas e agora o Rogério pós-supermercado, como é que tá os projetos aí para o futuro, pra gente... Não, a gente tá com a vistoria veicular na Rua 1, bairro Santuário, então até quem precisar aí, não sabia, né, é nosso, lá chama exame, vistoria veicular, né, então a gente tá lá com esse projeto, tá dando certo, graças a Deus, né, caminhando. E recentemente a gente abriu lá onde era a Estância Imperial, para quem conhece, é na Vila João Brás, então a gente abriu mais 2 quadras, já tinha uma de areia, então a gente loca hoje lá para os esportes de beach tennis, futevôlei e vôlei. E a gente já tinha lá também um campo gramado, né? Então o campo gramado não aguenta muito, né? Constante, então já tem as turmas também, já lá, a gente está alugando, então a gente está disponibilizando também para fazer festas de aniversários, né? Que hoje, às vezes, o pessoal não quer fazer a bagunça em casa, uma situação assim, a gente organiza lá para ele, entendeu? Um canto, tem lá sua carne, né? A gente tem as bebidas lá, se preferir, a gente vende também. Né? Então a gente está atualmente com esses projetos aí. Futuro, o que você tem planejado aí que você pode abrir para a gente, que não é segredo, né? Segredo de negócio, o que tem planejado aí para o futuro? Pretende expandir um pouco mais essa questão das vistorias? Qual que é o seu pensamento? Não, no momento, Ney, é ajustar o que tem, né? A gente tem alguns investimentos lá ainda na Estância Imperial, né? Então a gente quer finalizar, né? E não tem um projeto assim em mente por agora. Tá tranquilo. Né? Mas aí, esse Fortecast aí, acho que tá aberto pra gente. A hora que Com certeza. saiu alguma novidade, a gente vem aqui, com certeza, bate um papo. Com certeza. E até faço o convite para você também, faço questão, né, da gente depois sugerir algumas perguntas da área do supermercado, do seu sistema, né? Sim. Que eu admiro seu sistema, sei que é um sistema bom. Né? A gente tem um sistema, a gente tem ainda que eu uso, né? Da CIS Poder, que é 10 vezes ou mais o valor que você cobra. E poxa, não fica longe não, Modéstia gente. à parte falando, não fica muito atrás. Entendeu? Então, assim, gente, vocês de Trindade, região, de fora aí, faz um teste aí com Varejo Forte, que vocês não vão se arrepender, não. Isso aí, a gente quer que eu tenha minha sugestão, né? E é a gente bater um papo em cima do sistema, né? Sim. A gente vem aqui, tira algumas dúvidas, né? Questão de legislação, de tributária, precificação. Então a gente está aberto aí para dar umas dicas. Quem sabe a gente fazer um episódio 2 mais específico, né? Sim, a gente pode fazer. Porque assim, acaba que o nosso tempo é um pouco curto, até a gente já está meio estourando o horário, e a intenção é conhecer também, né? Passar para o público aí, conhecer um pouco dessa trajetória, mas a gente pode sim fazer um segundo momento aí, uma segunda entrevista mais específica, né? E a gente abordar alguns temas. Mas assim, de antemão, você que está nos assistindo, pode também lá no comentário mandar sua pergunta, sua dúvida aí, a gente vai na medida do possível respondendo, encaminhando, se for específico para o Rogério, né? A gente responde na hora. Na hora. E a gente vem planejando, Rogério, também que fazer no futuro aí ao vivo, que aí a gente vai ter a condição de interagir melhor com o nosso porque assim, algumas situações, até lendo alguns livros, algumas situações, então eu vejo que muitas coisas, paradigmas, muitas situações já foram quebradas muito tempo atrás.
E às vezes a gente fica aqui remoendo. Sim. Até uma coisa interessante que eu vejo na área de programação, que algumas vezes eu converso com ele aqui da programação, que normalmente às vezes você já encontra, né, como é que chama? Script. O script é uma situação pronta de uma coisa que você imaginou. É. Né? Então, quer dizer, a galera da programação... A gente faz muito isso aqui, né? Porque a gente usa muito aquele conceito assim, que nada se cria, tudo se copia, né? Você vai melhorar, né? Aí que é o ponto. A gente não precisa reinventar a roda já existe. Agora o que você pode é melhorar, otimizar. Tem algo que é muito forte da cultura japonesa, né? Eles iam lá no americano, copiavam os americanos, faziam melhor e menor. Sempre muito forte isso. Então a gente tem muito isso, a gente usa, obviamente, muito material que tem pronto, disponível hoje, mas a gente tem muito aquilo também de inovar. Pega aquilo como princípio, não só copia e cola, né? A gente pega como princípio e vai evoluindo. Mas o caminho, na verdade, não é só na programação, não. Isso aí na vida e em tudo. Você vai pegar, como você está nos assistindo, pega a referência aqui do Rogério, copia o que você conseguir, que você julgou que é bacana, e vai e aumenta para você. E assim, interessante frisar, trazer para o momento, para a realidade. Para a atualidade. Porque às vezes, o exemplo que deu certo para mim antes, pode ser que agora não está dando certo mais. Que é o que a gente conversou das lojas especializadas, né? Então a gente entender esse cenário de atacadista, o reflexo que traz, né, para o comércio local, entendeu? A gente entende aí porque hoje todo mundo apertado, né? Então o cara, vou ali no atacadão da vida, vou lá, vou economizar R$50. Vou só, tchau. Tchau, é verdade. E é isso assim, às vezes um comércio de bairro ali, né, sofre com isso. Né? E isso não é só do comércio, viu, gente? A gente vê a questão do vestuário, a gente tem alguns clientes de vestuário, o cara pega o carrinho dele aqui, vai lá na 44 comprar roupa, deixa de comprar aqui do lado também. Então, assim, todo segmento tem isso, tem as dificuldades, né? Gente, o papo tá muito bom, acho que nós podíamos ficar aqui mais 1 hora ainda. Nós temos assunto, hein? Mas nós precisamos encerrar para não ficar um episódio muito longo aí para você que está nos assistindo, né? Eu queria, Rogério, te dar a oportunidade de fazer as considerações finais, destacar por toda a sua experiência, tudo que você viveu, que a gente tentou resumir, concatenar aqui nesse bate-papo hoje, mas eu queria que você resumisse ainda mais suas dicas, orientações para quem está começando, quem quer montar um negócio, o que você poderia falar para esse pessoal aí, dar aquela receitinha mágica aí para eles? Olha, a mágica é querer, né? A principal mágica, né? Mas assim, eu vou falar por mim, né? Foi no momento difícil que eu tive. E assim, às vezes, se você deixa assim, de lado essa questão de vai ficar rico, vai ficar pobre, vai gostar, não vai gostar, vai ser bom, não vai. Então, assim, parar de ficar se perguntando muitas coisas e simplesmente fazer. Faça do seu jeito, né? Vai aprendendo, faça de coração, faça o seu melhor, né? Às vezes busque ferramentas que não seja a do varejo forte, de outra empresa que você entenda que vai te ajudar, né? E nunca desistir, né, Ney? Isso aí é muito importante, que eu trago do meu pai, né? Que, cara, não desistia nunca. É isso aí. Guardava você trabalhava, o resultado às vezes nem sempre vinha, gente. E às vezes quando olha assim, pensa que tudo foi lindo e só sucesso. Gente, já temos vários prejuízos, já aconteceu várias situações, mas o que aconteceu? No outro dia estava lá, trabalhando e se dedicando e reinovando o que deu errado. Sim, né? É isso. Tá, muito obrigado a todos aí. Tenho vergonha de falar, mas vim aqui especialmente por causa da sua pessoa, né? Tá? Agradeço o convite. Né? E estou à disposição aí. Valeu? Rogério, foi um prazer, cara, receber você aqui. Eu acho que gerou, sim, muito, muito conteúdo. Você lidou muito bem com a câmera, com o nervosismo, e aí é tranquilo, é um bate-papo mesmo. E eu quero agradecer a você que está nos assistindo, pela paciência de estar nos acompanhando até agora. Espero que tenhamos gerado muita informação que possa te ajudar no seu dia a dia.
te convido novamente a se inscrever no canal, ativar o sininho aí. A gente vai compartilhar na descrição também as redes sociais do Rogério, caso você queira seguir ele, queira pedir uma opinião, né? Alguma coisa você pode também, acredito eu, mandar direto lá para ele lá. Você quer deixar o arroba, Rogério? Já falar o arroba seu do Instagram? Você pode colocar lá? Comentários que eu não sei de cabeça. Não sabe, eita. Mas a gente vai colocar na descrição do vídeo e quero agradecer vocês novamente, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui novamente e semana que vem a gente já está preparando mais um convidado, uma convidada, na verdade, uma pessoa que atua muito lá na região da 44, né? Vai ter bastante informação aí, já um segmento mais de vestuário, né, essa linha de moda aí, e é uma pessoa fenomenal também. Vou deixar em off, não vou comentar o nome ainda, que é surpresa para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, Rogério, novamente. Valeu, pessoal. Com Deus. Um abração. Tchau, tchau.